Eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte do 2º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e exercícios devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tá bom? Hoje continuaremos nossas aulas de arte, então, por favor, peguem seu livro, seu caderno, sua bolsinha de lápis e vamos aprender sobre arte. Vamos para a nossa chamada? Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nisser, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Vamos lá, turma? Animados? Então vamos! Hoje começaremos o tema 2, florestas, jardins e plantações. Eu amo plantas, então eu adoro este tema. Faremos hoje das páginas 24 até a página 27, tá? Vamos seguindo, prestando atenção nas leituras, prestando bastante atenção nas explicações e nas obras de arte. Vamos lá? Florestas, jardins e plantações. Você já prestou atenção na paisagem do local onde você vive? Em florestas, por exemplo, é comum encontrar plantas de diferentes espécies convivendo em harmonia. Ao observar esse tipo de paisagem, é possível notar diferentes tonalidades, principalmente da cor verde. E é justamente essa riqueza de tons que inspira muitos artistas a criar suas obras. Neste tema, você vai conhecer obras de arte que retrataram uma natureza das mais variadas formas. Então, gente, vocês já prestaram atenção no local que vocês vivem e na paisagem que vocês vivem? Eu já prestei atenção. Eu moro num local cheio de árvores e de animais. E vocês? Quem mora mais perto do centro da cidade normalmente tem menos florestas, né? Menos plantações, menos jardins e existem mais prédios e lojas. Não é mais ou menos bonito, é uma paisagem diferente. No meu caso, que moro bem longe do centro da cidade, eu moro num local cheio de plantações, de florestas e de jardins. É bem bonito, na verdade, mas eu também adoro pegar um ônibus ou pegar um carro e ir para a cidade observar as paisagens diferentes. Além disso, você vai estudar as diferentes tonalidades de cor encontradas na natureza e produzir suas próprias obras inspirando-se nela. Para começar, observe a obra Vista de Dedham, do britânico Thomas Gainsborough. Quantos tons de verde você consegue identificar nessa pintura? Além do verde, que outras cores você vê? Vamos olhar para essa pintura? Ela está aí no livro de vocês, tá? Olha, eu não consigo dizer quantos tons de verde. São muitos. E que pintura mais linda, né, gente? Se vocês perceberem, bem no cantinho nós temos uma pessoa sentada no chão, observando a floresta. Se eu estivesse ali, eu estaria da mesma maneira, observando a beleza daquele local. Nós temos lá ao longe um castelo, o céu está colorido, olha só que coisa mais bonita. Temos os troncos das árvores de tons bem diferentes, alguns mais claros, uns mais escuros. Temos folhas com um verde mais amarelado, temos folhas com um verde bem forte, outras com um verde mais claro, alguns que nos lembram até o marrom, né? São vários tons de verde. Esse é o quadro, então, do Thomas Gainsborough e se chama Vista de Dedham, e é de 1747. Olha, faz tempo, né? Começo de conversa, terrário colorido. Você sabe o que é um terrário? Terrários são mini jardins criados em pequenos recipientes. Que tal se divertir e construir seu próprio terrário? Para isso, siga as instruções. Essa é uma sugestão de atividade, tá? Se vocês acharem que conseguem fazer essa atividade em casa, seria muito legal se vocês fizerem. Essa atividade era para ser feita em sala. Como não poderemos fazer, eu estou colocando como sugestão de atividade. O terrário, normalmente, ele é feito em potes de vidro e são mini jardins, né? E fica realmente muito bonito. Olhem só.
Precisa de pote de vidro, caneta permanente colorida, pedrinhas de aquário, carvão picado, terra adubada, uma mudinha de uma planta, água, saco plástico e elástico. Então, depois, aí também tem as instruções, né? Se vocês acharem que seria divertido e se o papai e a mamãe acharem também, vocês podem fazer esse terrário. E se vocês fizerem, podem mandar para mim que eu vou adorar ver, tá bom? Se vocês já têm um terrário em casa, podem fotografar e mandar para mim também. E aí vocês falem, tá? Olha, professor, esse terrário já tinha aqui em casa, olha que bonito. Que eu vou adorar ver também. Eu adoro plantas, então terrários para mim são muito bonitos. Experimento artístico, tonalidades de cores. Lá na página 26. Observe os terrários que você e os colegas produziram na atividade da página anterior. Bem, não produzimos ainda, mas vamos. Todas as plantas utilizadas têm a mesma cor? Ou é possível perceber verdes mais claros e outros mais escuros? Para a gente pensar sobre isso, basta pensar nas plantas que já conhecemos. Todas as plantas que vocês já viram na vida têm a mesma tonalidade de verde? Tem o mesmo tipo de pétala, o mesmo tipo de folhas, o mesmo tipo de tronco? Provavelmente você também vai notar que existem verdes mais amarelados ou mais azulados. Essa variação de uma mesma cor é o que chamamos de tonalidade. Então, a cor é sempre verde, mas a tonalidade dessa cor vai se modificando. Então, o verde mais amarelado, mais azulado, mais puxado para o marrom. Observe o esquema ao lado. O esquema aqui está pequenininho, no livro de vocês está maior, então eu sugiro a vocês que observem bastante o do livro, que explica como fazer misturas de tinta para conseguir diferentes tonalidades de uma cor. Para isso é importante se lembrar das cores primárias, azul, amarelo e vermelho. O verde, por exemplo, é o resultado da mistura de duas cores primárias, que é o amarelo e o azul. Portanto, o verde é uma cor secundária. Observem. Se você coloca o azul e o amarelo, você vai obter o verde. Mas se você coloca o verde com mais amarelo, se torna um verde mais amarelado, né? A cor amarela vai ter predominância sobre o azul, vai haver bem mais amarelo do que azul, e o verde vai se tornar mais claro, mais puxado para o amarelo. Se mudarmos isso, né, e colocarmos mais azul, esse verde vai se tornar mais escuro, porque o azul, como é mais escuro que o amarelo, vai predominar nessa mistura e o azul e o verde se tornará mais escuro. Entretanto, se você pega o verde e coloca a cor branca, que é considerada uma cor neutra, tá? Ele vai se tornar um verde bem clarinho. E se você coloca o preto, que é outra cor neutra, vai se tornar um verde ainda mais escuro. Mas tem que ser bem pouquinho preto, porque se colocar muito, a tinta toda vai ficar preta, tá bom? Então, lembrando, meninos, as cores primárias são as cores puras. São aquelas cores que, por mais que você tente fazer misturas de outras cores, não há como chegar nelas. Nós costumamos dizer que elas são as cores primeiras, por isso são conhecidas como primárias. Todas as outras cores provêm delas. E aí temos as cores secundárias, terciárias e assim por diante. O preto, o branco e o cinza são consideradas cores neutras, ou seja, a ausência ou a completa essência das cores. O cinza, né, ele é considerado neutro porque ele é a mistura do preto e do branco. Olha só que interessante. Os tons de cinza podem ficar mais claros ou mais escuros, assim como esses que vimos aqui no verde. Se colocamos mais preto, fica um cinza mais escuro. Se colocamos mais branco, fica um cinza mais claro. Aqui um pouquinho maior para vocês perceberem, né? Mas eu espero que vocês tenham visto pelo livro. E o material necessário para este experimento é tinta, material de pintura guache, recipiente descartável e papel Canson. Papel Canson é aquele papel normal que nós temos, mas se vocês tiverem um papel um pouquinho mais duro, fica melhor a pintura, tá? Em um recipiente, misture as cores amarelo e azul para obter o verde, conforme o esquema da página. Experimente adicionar uma quantidade maior de amarelo ou de azul para obter diferentes tonalidades de verde. Também é possível adicionar branco ou preto para criar tons mais claros ou mais escuros. Depois, faça a sua própria pintura com as tonalidades de cor que você criou. Lembrem-se, tá, meninos? A tinta, esse tipo de experiência é muito delicado, então vocês precisam ter um adulto por perto. Por que é delicado, professor? É só mexer com tinta. Não é bem assim.
Se vocês colocarem muitas tintas juntas e fizerem uma mistura que não tem um equilíbrio, toda essa tinta vai virar marrom ou preto. É assim que acontece. Então, tem que ter bastante cuidado e misturando de pouquinho em pouquinho, pegando bem pouquinho e ir acrescentando aos poucos até chegar no tom que você quer. Colocar muito vai acabar transformando todo o seu experimento em tintas marrons e pretas. Então essa é uma sugestão de atividade. Se vocês fizerem, mandem para mim, assim como o terrário. O terrário e também o experimento de tintas guache para cores primárias, secundárias e diferentes tonalidades, mandem para mim que eu vou adorar ver, tá bom? Agora vamos falar do impressionismo, na linha do tempo. O impressionismo é uma escola de arte. Vamos ler? Na natureza há uma grande variedade de cores. Inspirados nessa característica, alguns artistas franceses do século XIX passaram a sair de seus ateliês para pintar ao ar livre e buscar referências próximas à natureza. A gente ouvir isso hoje, né, em 2020, é muito comum, porque a gente já está muito acostumado a ver pinturas feitas da natureza. Entretanto, naquela época era muito comum que as pessoas fizessem retratos. Esses retratos eram feitos dentro de seus ateliês ou até mesmo imagens de igrejas e tudo mais. E todas essas fotografias, essas pinturas eram realizadas nos ateliês. Os artistas pouco saíam para poder fazer pinturas do nosso mundo, né, ao ar livre. O que acontece é que nessa época do século XIX, alguns artistas da França começaram a pensar: por que eu não faço uma pintura da natureza? E aí começaram a sair de seus ateliês para poder fazer arte na rua, nos campos. Foi a partir dessa nova forma de criar arte que surgiu o movimento artístico impressionismo. Com pinceladas rápidas e curtas, os artistas dessa época conseguiram trazer o efeito da luz do sol e do frescor da vegetação para as telas. A obra O Jardim, do artista Giverny, do francês Claude Monet, conhecido pintor impressionista e um dos mais conhecidos, inclusive, é um bom exemplo disso. Você consegue perceber como foram feitas as pinceladas no quadro do Monet? Que cores chamam mais atenção? Olhem só, vocês podem perceber, né, a partir da fotografia do livro, que é mais detalhada, que as pinceladas, né, que o Monet coloca nessa obra são bem curtinhas e bem rápidas, mais finas. O impressionismo ele tem essa característica. Um quadro, se você o observa muito de perto, um quadro impressionista não vai ter sentido nenhum, porque as pinceladas parecem estar meio fora de foco. O quadro impressionista ele é mais reconhecível, né, o formato, a forma dele de longe, porque quando observamos de longe, né, observamos a distância, essas pinceladas passam a ser uma coisa só. O Jardim do Artista de Giverny, do Claude Monet, de 1900, é óleo sobre tela, né, ou seja, tintura a óleo, ele é um belo jardim. Se você olhar ele muito próximo, isso a gente fala, claro, das obras de arte em pessoa, né, o quadro do Monet, você vai ficar meio sem entender o que são esses riscos. Você precisa se afastar um pouco para observar que essas pinceladas fazem bastante sentido. E as cores que ele mais utiliza aqui, né, além do verde, o verde amarelado, o verde mais escuro, o amarelo mais alaranjado, o vermelho, ele utiliza também bastante o lilás, né, as tonalidades de roxo. E aí, essa é a nossa linha do tempo. No final do século XIX, o impressionismo inaugura o que chamamos de arte moderna. Nós dividimos a arte em várias eras. Nós temos a era medieval, temos a era do romantismo e também temos por tempo. Nós temos a moderna, a contemporânea, a antiga e assim por diante. Hoje em dia, alguns artistas ainda demonstram influências impressionistas em suas obras, ou seja, uma vertente, né, um tipo, uma maneira de fazer arte que surgiu lá em 1900, lá no século XIX, hoje em dia ainda reflete em alguns artistas. Bom, nós nos vemos na próxima aula. Se vocês fizerem o terrário e os experimentos, por favor, mandem fotos para mim, porque eu estou adorando ver vocês se divertindo fazendo arte. Bom, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula, já estou com saudade de vocês e lembre-se, juntos no caminho certo.